Corinthians contra Real Madrid, disputa com a mão. Quando atuava pelo 15 de Piracicaba, Flamir obteve o que considera seu maior feito internacional, a conquista da Copa do Atlântico em Buenos Aires, na Argentina, no ano de 1957. Pelo Corinthians, nada se comparou às emoções de uma partida de basquete realizada no dia 5 de julho de 1965, no ginásio do Parque São Jorge contra a equipe do Real Madrid. Foi um jogo emblemático por vários motivos. Pela fama do adversário, pelo placar espetacular e por ter sido o maior encontro internacional de basquete entre dois clubes já realizado no Brasil. Para completar, foi o dia de o Diabo Loiro ser o principal protagonista do evento. Um espetáculo de tal envergadura e os detalhes que cercaram sua realização merecem um registro especial. Assim, considero indispensável fazer com que o leitor dê um passeio no tempo para contextualizar aquela época. Nas décadas de 1950 e 60, começando pelo meio ambiente, as variações climáticas eram bem demarcadas pelas 4 estações do ano. No auge de invernos rigorosos, as temperaturas na São Paulo da Garoa atingiam marcas abaixo de 0 grau. Para enfrentar tanto frio e garoa, tornava-se obrigatório o uso de acessórios como capa, guarda-chuva, colete, agasalho de lã, luvas e cachecol. Em alguns casos também galochas, muito usadas para recobrir os calçados masculinos e combater a lama, em uma cidade quase sem cobertura asfáltica em seus bairros mais afastados do centro. Inversamente, o calor do verão era escaldante, sempre acompanhado de chuvas torrenciais, causa de constantes transbordamentos no rio Tietê. Bem a propósito, em 3 de janeiro de 1958, a temperatura atingiu a marca de 34,7 graus Celsius na capital. No dia 27 do mesmo mês, uma foto do extinto Diário Popular chamava a atenção para um cenário bem atual, com a seguinte manchete: só a retificação do Tietê evitará as inundações. De fato, o curso do rio Tietê foi retificado nas proximidades do bairro da Penha, Zona Leste, anos depois, mas as enchentes persistem até hoje. Essa teoria de que a retificação vai evitar inundações é completamente furada, né? Todo mundo sabe que o Tamanduateí, ele era tipo uma serpente, assim, né? E aquelas curvas, quando alagava, alagava só ali aquela várzea. Ou seja, só aquelas curvas já garantiam que só ali ia inundar. E com a retificação, aí espalhou para a cidade toda, né? Foi um grande tiro no pé essa retificação dos rios em São Paulo. E a, e a é, Quando você fecha o rio ali, né? Você coloca ele debaixo da terra ali, debaixo do asfalto, enfim. Isso daí não foi uma ideia muito inteligente das autoridades. O acelerado desenvolvimento de São Paulo permitiu a expansão de um símbolo de consumo dos paulistanos, a televisão. No âmbito esportivo, pipocavam eventos, muitos deles transmitidos pela telinha. Um deles era a Corrida de São Silvestre, na época disputada à noite e sendo dominada em anos alternados pelo português Manuel Faria, o tcheco Emil Zatopek e o argentino Oswaldo Soares. No grande jogo internacional de basquete no Parque São Jorge, o time espanhol do Real Madrid ostentava uma extensa lista de títulos nacionais e internacionais. No ano de 1965, a torcida madrilenha se orgulhava do seu bicampeonato europeu. Como prêmio pela conquista, o elenco ganhou o direito de fazer uma turnê pela América do Sul. O Brasil não poderia ficar de fora e esse foi um pedido feito pelos próprios jogadores. A Federação Paulista de Basquete convidou então o Corinthians para representar o basquete brasileiro contra o time espanhol. Convite esse aceito pelo presidente Vadielu, até pelo fato de o Alvinegro ser um clube da colônia espanhola, o que acrescentava um ingrediente a mais ao espetáculo. Não é bem um clube da colônia espanhola, né? Um clube que tinha também membros da colônia espanhola, mas nunca foi um clube de uma colônia só. O Corinthians é um clube cosmopolita. Corinthians contra Real Madrid foi realmente um duelo de titãs, com uma expectativa de proporções incomuns. Para Vladimir, com exceção das duas finais com a seleção brasileira nos mundiais de 1959 e 63, nenhum outro capítulo da sua carreira foi maior. Não se tratava apenas de uma importante partida, mas do jogo do século entre o melhor time da América do Sul e o melhor da Europa.
O Real tinha em seu elenco alguns jogadores norte-americanos, completavam o elenco os espanhóis Emiliano e Monsalve. Esse último abandonou as quadras aos 26 anos de idade e anos depois se transformou no treinador da seleção brasileira, inclusive quando da perda da vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A direção do Real Madrid chegou a sondar Vlamir e Amauri durante os Jogos Olímpicos de Roma, mas a transferência não se consumou por razões familiares, somadas aos valores financeiros pouco atraentes para uma mudança tão radical na vida dos jogadores. Nossa, ou seja, nem o Real Madrid pagava os caras direito, pela mãe do guarda. Naquele 5 de julho de 1965, porém, aconteceu o que se poderia chamar de um problema para o Corinthians. O maior astro do time amanheceu gripado e com febre, a temperatura beirando os 40 graus, muito provavelmente em razão do forte frio que fazia na cidade, particularmente nas proximidades do Mirante de Santana e da Serra da Cantareira, região em que Vlamir morava. A temperatura havia chegado a 10 graus, acompanhado de uma chuva intermitente que proporcionava uma sensação térmica ainda menor. Logo que se levantou da cama, o atleta sentiu um baque, a cabeça pesou, a febre se fez presente. Para driblar a situação, Vlamir se automedicou com um Cadilan, um antitérmico muito conhecido e eficaz na época contra os sintomas de gripe e resfriado. Não funcionou e seu uso foi desastroso. Provocou uma reação alérgica que afetou suas pálpebras e o olho esquerdo chegou a ficar praticamente fechado, o que dificultava a visão. A situação tornou-se dramática, deixando desesperados o técnico Moacir Dayuto e os dirigentes do Alvinegro. A ausência do Diabo Loiro naquela noite seria motivo não só de frustração por parte dos torcedores, como passível de decretar a derrota do Corinthians em quadra. Diante dessa perspectiva sombria, logo após o almoço, Cecília procurou o Haroldo Campos, médico do elenco de futebol do clube. Ao tomar conhecimento do medicamento utilizado pelo Diabo Loiro, ele logo aplicou uma injeção antialérgica. A fórmula do Cadilan continha quinino, o elemento causador da alergia. A reação de Vlamir foi rápida. O antialérgico teve efeito veloz, o que fez o jogador readquirir sua autoconfiança e no final da tarde, após um rápido repouso e uma alimentação adequada, o quadro clínico já era outro. Vlamir conseguia enxergar melhor. O jogo despertou o interesse de toda a imprensa esportiva paulista. Um batalhão de repórteres e fotógrafos aguardavam impacientemente a presença dos times em quadra. Do lado de fora, apesar do forte frio e da chuva, uma multidão de torcedores se dirigia ao Parque São Jorge. Uma grande festa estava preparada com homenagens aos times do Real Madrid, mas o acesso ao Parque São Jorge era ruim. As principais vias estavam praticamente intransitáveis, com pontos de inundações, e o trânsito naquela época já não era dos melhores. Vlamir demorou a sair de casa, pois foi uma estratégia médica para deixar o atleta em condições de jogo. Ele enfrentou toda a sorte de problemas para acessar o portão principal do Parque São Jorge, e quando chegou ao vestiário já estava em andamento a homenagem ao time espanhol. Antes de chegar à quadra, ele ainda passou por uma avaliação médica com o Dr. Haroldo Campos. Ainda que não estivesse fisicamente 100%, Vlamir jamais deixaria passar em branco a oportunidade de ser um dos atores do espetáculo, o que animou a numerosa plateia. A liberação para o jogo ocorreu momentos antes do apito inicial. A partida seria transmitida ao vivo pela TV Excelsior, canal 9, com narração de Peirão de Castro e reportagem de Edson Bolinha Cury. Naquela data, os dois eram os nomes de maior destaque na cobertura de eventos esportivos no rádio e na televisão. Finalmente, com as duas equipes perfiladas lado a lado na lateral da quadra, foi feita a apresentação dos jogadores e a execução do hino nacional dos dois países. Os torcedores vibravam ao anúncio do nome de cada jogador. Quando o locutor chamou Vlamir, todos aplaudiram por muito tempo. Depois da execução do hino do Brasil e da Espanha, um coro de mais de 10.000 vozes cantou o hino do Corinthians em um momento de arrepiar. O encontro estava marcado para as 20 horas, mas as festividades provocaram atraso de meia hora. Quando o juiz fez soar o apito inicial, alguns torcedores já estavam roucos de tanto cantar e gritar. Todos agitavam lenços brancos sobre as cabeças e algumas bandeiras alvinegras tremulavam nas pontas da arquibancada. O Real Madrid saiu na frente no placar, mas o Corinthians foi aos poucos recuperando terreno e no fim do primeiro tempo o jogo já estava equilibrado.
Eu acredito que nessa época os jogos de basquete só tinham dois tempos, ou seja, não eram 4 quartos. O Beratan e Vladimir, por razões diferentes, tiveram de receber atendimento médico e do massagista do time. O primeiro por estafa e o Diabo Loiro devido às consequências da forte gripe. Mesmo um pouco debilitado com algumas palpitações e falta de fôlego, Vladimir incendiava a torcida com suas jogadas, marcava pontos seguidamente. Seus jumps certeiros e algumas pontes aéreas muito ágeis levaram o time brasileiro à frente. O espírito combativo do time corintiano, aliado à técnica e ao talento dos seus jogadores, impôs a derrota ao famoso e temido adversário por 118-109. A imprensa esportiva relatava que o Alvinegro havia realizado a melhor exibição de toda a sua história, e o Diabo Loiro teve participação decisiva na vitória. Prova disso é a quantidade de pontos marcados, 51. Na contagem de Vladimir foram 30 pontos no primeiro tempo e 21 no segundo. Embora uma matéria de cobertura do evento publicada no jornal A Gazeta Esportiva registrasse apenas 40 pontos. Lembrando que nessa época não tinha cesta de 3 pontos. Então esses 118 pontos foram todos de cestas de 2 pontos. O jogo foi o maior já visto até hoje no ginásio do Parque São Jorge. Vladimir considera que aquela foi a sua melhor atuação na carreira. Em uma época em que as regras do basquete ainda não registravam arremesso na linha de 3 pontos, a pontuação do Diabo Loiro foi considerada extraordinária, especialmente por se tratar de um jogo tão equilibrado. Emiliano foi o melhor do time espanhol e a vitória deu ao Corinthians a posse do troféu Reis Carneiro. Após a partida, jogadores e diretores das duas equipes se reuniram para um jantar no restaurante Churrascaria Rubaiá, localizado na Avenida Doutor Vieira de Carvalho, entre a Praça da República e o Largo do Aroche, no centro da cidade. O dono e fundador do local era de nacionalidade espanhola. Havia muito tempo, o Real Madrid sabia fazer um bom marketing de relacionamento. Prova disso foi o presente que os dirigentes do clube ofereceram a cada jogador brasileiro. Um relógio com o logotipo da equipe espanhola. Vladimir perdeu o brinde, não sabe aonde. No dia seguinte, a delegação madrilenha viajou para o Rio de Janeiro, mas apenas para cumprir um roteiro turístico. A Gazeta Esportiva, especialmente os esportes... A Gazeta Esportiva especializada em esportes teceu o seguinte comentário sobre a histórica partida. Corinthians e Real Madrid disputaram ontem o maior encontro até hoje disputado em São Paulo e quiçá na América do Sul, quer pela beleza técnica, quer pela extraordinária movimentação dos jogadores, quer ainda pelo marcador centenário de ambas as equipes, pela primeira vez registrado no Brasil. Assim foi publicada a ficha técnica da partida. Corinthians 118, Real Madrid 109. Local, ginásio do Parque São Jorge. Data, 5 de julho de 1965. Corinthians, Vladimir 40, Ubiratã 32, Rosa Branca 15, Edward 5, René 14, Pedro Ives 12. Real Madrid, Sainz 13, Emiliano 30, Seviliano 13, Cliff Luick 33, Mensalve 16, Gonzalez 4 e Descartin nenhum. Árbitros: Isaac Griman, Brasil, e Ángel Sancha, Espanha. Renda: 12.478 cruzeiros, recorde brasileiro da época. Técnico: Moacir Dailton. Público: 10.000 pessoas. Para o baiano Mical, o jogo foi inesquecível. Foi bonito ver o duelo à parte entre Vladimir e o espanhol Emiliano. Era lá e cá. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor, o Pix do canal tá aí na descrição, certo? Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. É nóis e vai Corinthians.